Agora, quem está tentando tirar lições do Mundial de Clubes é o Botafogo, que agora está se acertando com um novo técnico e um nome que surpreendeu muita gente, hein? O sobrenome todo mundo vai conhecer, é um tal de Ancelotti. Mas calma, né? O técnico da seleção brasileira não é o filho, é o David Ancelotti, ele que é auxiliar do pai e agora deixando aí a comissão técnica do pai para assumir o Botafogo. O acordo está bem encaminhado, hoje o André Hernan trouxe a informação também no All Sport e tudo muito perto de fechar. Gerou polêmica, né? Tem gerado. E aí, Lívia, antes do programa, a gente tá vendo aí, ó, a informação da André Hernan. Botafogo acerta com o filho de Carlo Ancelotti para a vaga de Renato Paiva. Então, tá no site, tá no De Primeira, tá também nas redes sociais, vocês acompanham em todos os lugares. Antes da gente começar, não vou nem falar o que a Lívia estava falando aqui, mas ela estava um pouco surpresa. Vamos ver se ela vai repetir as palavras, tô brincando, gente. Ela estava, de fato, surpresa. Como é que você viu essa contratação, essa escolha por parte de John Textor, que agora está centralizando tudo no Botafogo, pelo filho de Ancelotti? Olha, Lu, realmente chocante, né? Chocante aí, surpresa eu amenizei, não é... só levantei a bola para você dar aquela Mas foi um copada. choque mesmo por essa... Eu acho que ninguém estava esperando, né? Então, fica, né, uma escolha muito controversa, se a gente for... Né, colocar aí os pingos nos is, que é algo que também vem acontecendo, me parece uma tendência, né, do futebol, essa parada dos nepo babies. Os nepo babies estão em todos os lugares. Os filhos de treinadores cada vez mais ocupando esses espaços, né, galgando as suas vaguinhas, mas, assim, num contexto totalmente, assim, grotesco, né, desde a demissão, né, do técnico até, Paiva, né, até essa nova contratação de uma comissão e ainda vai tirar um membro da comissão técnica da seleção para trazer para o Botafogo. Então, assim... Comissão que acabou de chegar. Acabou de chegar, já vai fazer esse trabalho, né, ter uma interrupção, né, uma mudança. Então, assim, eu sou contra esse tipo de situação, mas aí é uma escolha do Textor, né? Porque parece que tudo que acontece dentro do Botafogo hoje é escolha do Textor. Então, se ele decidiu, tá decidido, né? A última palavra e a primeira palavra dele também, todas as palavras são dele. E nesse contexto... A primeira, a última, do meio? A do meio, assim, tudo parte dele. E, né, decisões que me parecem ser decisões erradas, né? E aí só o tempo vai dizer, né? Pode ser que eu esteja completamente, assim, equivocada aqui ao falar isso e depois eu, né, pague a língua, pode depois fazer o print, pode clipar, mas eu não consigo ver esse trabalho indo para frente, ainda mais da forma como tudo foi feito. O Botafogo não fez uma campanha com o Paiva para que ele fosse demitido. Entendeu? E essa troca de técnico, da forma que aconteceu, e agora trazendo um nepo baby, o filho do Ancelotti ainda não teve nenhum trabalho, apesar de ter tido umas sondagens na Europa e tudo mais, né? Algumas vezes ele já foi até citado para o futebol escocês, se eu não me engano, mas já pegar um Botafogo num campeonato brasileiro, com, né, competição aí pela frente, eu não sei não. Com uma pressão, uma expectativa muito grande, né? Haja vista que é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Um técnico jovem iniciando seu trabalho, claro, né, que ele tem uma referência gigante do lado, que é o pai, mas não é ele, né? A gente viu o Domenech Torrent, que teve aí uma vida, né, muito tempo ao lado do Guardiola e não se tornou o Guardiola. Ou perto disso, né? PVC, e essa escolha de John Textor? Eu acho ruim para todo mundo. Mas vamos só colocar uma coisa aqui antes como informação. A CBF liberou ele sem nenhum tipo de problema, né? Até porque não estava garantido que ele viesse no começo da comissão técnica do Ancelotti. Então liberou sem nenhum tipo de drama. Mas ele volta para a comissão do Ancelotti na Copa do Mundo. Está acertado, não é oficial isso, mas é o que vai acontecer. O David Ancelotti assume o Botafogo e volta a fazer parte da comissão técnica do pai na Copa do Mundo. Essa informação. Bizarro. Segundo ponto. Eu acho ruim para todo mundo pelo seguinte. Eu acho ruim para o Botafogo que contrata um técnico sem experiência de técnico. Eu acho ruim para o David Ancelotti porque ele vai correr um risco de trabalhar com um clube que não tem dado respaldo para os seus técnicos e que deixou dinheiro para pagar
pro Luiz Castro, pro Bruno Lage, pro Arthur Jorge. Eu acho ruim para a seleção brasileira e para o Carlo Ancelotti, portanto, porque tudo que não der certo no Botafogo vai resvalar no trabalho do Ancelotti. Embora ele não tenha culpa de nada, mas vai resvalar. Inclusive quando houver jogador do Botafogo convocado. Convocou porque é o jogador do filho dele. Então, eu acho que não é uma situação boa. Tudo isso é uma análise preliminar, né? O David Ancelotti pode ser campeão da Libertadores e brasileiro, como foi o Arthur Jorge no ano passado, e, ao contrário, dar sucesso, respaldo para o trabalho do pai dele. Mas, em primeira análise, eu acho arriscado para todos os lados. Arriscado. E é um técnico que, apesar do sobrenome gigante, tem tamanho para estar no Botafogo. Ele tem 35 anos, vai fazer 36 ainda, Igor. E esteve com o pai, né, em alguns clubes, no Real Madrid, no Bayern de Munique, no Everton, enfim. Mas é o primeiro trabalho dele, né? Então é algo novo para ele. E já chegar num campeonato, né, num terreno que não é muito amigável, que é um pouco hostil, que é o futebol brasileiro, em que ele não conhece a fundo ainda, então tem toda uma questão de adaptação. Calendário é aquela loucura, daqui a pouco é jogo quarta, jogo domingo, não tem muita conversa. Então, são elementos que, claro, pode dar certo, tomara que dê, que o Botafogo siga tendo muito sucesso, mas que, a princípio, a gente não pensa, né? Nossa, são os elementos juntos aqui, vai dar bom. Ele chega com a grife do sobrenome, a grife do parentesco, né? A grife de ter passado acompanhando o pai, principalmente na campanha, a partir do trabalho do Bayern de Munique para frente. Então, Bayern de Munique, Everton, Napoli e os anos todos de Real Madrid, isso aí é indiscutível, ele tem a vivência daquele ambiente ali, mas eu fico imaginando como seria a reação se fosse Matheus Bach anunciado e não Kleber Xavier ou Tite, por exemplo, né? A idade, eu gosto de fazer essa comparação porque a idade dos dois é a mesma, né? Inclusive, os dois nasceram em 89, têm a mesma idade, então, em termos temporais, assim, claro que cada um tem sua experiência no futebol, a experiência do Ancelotti na Europa é muito maior do que a do Tite, que não teve experiência europeia, mas teve 6 anos de seleção brasileira, e fora o que já trabalhou em outros grandes clubes, mas eu fico imaginando como é que seria a repercussão se fosse isso. Então o David, ele chega com o escudo de ser europeu e filho do Ancelotti. E aí agora o dia a dia vai ser a construção que ele vai ter da própria carreira. Ele que, para efeitos de seleção brasileira, a seleção brasileira não era prioridade para ele, tá? Para vocês entenderem um pouco, por ele tinha fechado com outro clube para começar a carreira solo como treinador. Não deu certo lá, a Lívia mencionou da Escócia, era o Glasgow Rangers, não deu certo essa negociação. E aí, tanto que na coletiva de apresentação do Ancelotti, o David não foi anunciado lá na comitiva, tal, na comissão técnica, ele aparece no meio da data FIFA que o Ancelotti teve, então foi, depois do jogo contra o Equador, já foi para a partida contra o Paraguai. Então ele aparece no meio da preparação ali da seleção para fazer parte, já conhecia todo mundo, obviamente, né? A galera toda, fechamento, amigo dele, mas não era a prioridade dele ser auxiliar da seleção, mas como não deu certo nos outros clubes, ele acabou topando e ficaria por ali. Aí até que aparece John Textor com essa proposta para que ele comece a iniciar o trabalho por aqui. David, que não moraria nem no Brasil, ele ia ficar na Europa, observando os jogadores de lá para ser o correspondente da seleção brasileira lá na Europa, e agora vai ter que vir de Malicuia para cá para iniciar esse trabalho no Botafogo. É surpreendente, inegavelmente, mas acho que é um momento, não sei, eu não tenho informação de valores ainda, mas pode ser uma solução mais barata que um outro técnico tarimbado. A gente sabe que a SAF, nesse momento de rebaixamento do Lyon, ameaça lá, o Grupo Eagle precisa, como um todo, prestar bem atenção no dinheiro que está gastando, para não aumentar ainda mais a questão de endividamento. Enfim, a gente já citou por aqui a questão, a briga judicial envolvendo o pagamento do Almada, que o Textor não pagou, enfim, essas situações todas. Mas, enfim, para o David, não deixa de ser curioso, acho que vai trazer um holofote interessante para o Botafogo, em termos de exposição, de marca, vamos prestar atenção como é que esse trabalho vai se desenvolver. Para ele, tá ótimo, é um clube de renome sul-americano. Fosse assim, você quer morar em Glasgow ou quer morar no Rio de Janeiro, trabalhando no time que acabou atual campeão da Libertadores, estava no Mundial de Clubes? Sim, vem pro Rio trabalhar no Botafogo, irmão. Entre trabalhar na Escócia e aqui, vem pro Rio trabalhar no Botafogo. Eu acho que tem vantagens, tem desvantagens, riscos e ameaças aí nessa discussão toda, mas se tiver, acho que é um bom lugar para começar, considerando o frigir dos ovos todos, né? Pode ser um risco, mas pode ser uma ameaça, mas eu acho que
ele está num holofote interessante, trabalhando perto do pai, que pode consultar ali para algumas coisas. Eu acho que não está de todo ruim para o David vir trabalhar no Botafogo nesse momento. Não sei se vai ficar de todo bom para o Botafogo apostar tão cedo nele, mas vai ser interessante ver o que vai acontecer por aqui. E em relação às características, o Botafogo quer o Botafogo Way, né? É o que o Textor está chamando aí de Botafogo Way. E Renato Paiva foi demitido justamente pensando neste ideal, que é a forma como o time joga, segundo o John Textor, né? Que é um time mais ofensivo, mais agressivo. E na visão dele, Renato Paiva adotou aí alguns times mais defensivos que não fazem jus a esse Botafogo Way. Ô, PVC, em relação a essas características, claro que é um técnico fazendo seu primeiro trabalho, então é até difícil saber qual que é a filosofia dele, mas a gente imagina que siga o pai. E o pai muito adaptável sempre, a gente já falou, é muito camaleônico. Será que o David Ancelotti, ele segue o Botafogo Way? Botafogo Way é quando ele saiu da Copa. E ele went away. Essa foi elaborada, hein, PVC? Essa aí tem que dar uma pensada. Botafogo Away. Olha, Botafogo Away também é quando demite o técnico, né? Bruno Lage, Luiz Castro vai embora, Luiz Castro Away, Renato Paiva Away, Bruno Lage Away. Cara, eu só posso acreditar em Botafogo Way se for o empresário norte-americano fazendo o que se faz na NFL, onde nenhum campeão do Super Bowl mudou de técnico durante a temporada. Ou um empresário norte-americano que tem um clube na Inglaterra, faça como na Inglaterra, onde a última vez que um campeão inglês mudou de técnico durante o decorrer do ano foi em 1935. E porque o técnico escocês do Arsenal, Herbert Chapman, morreu. Aí teve que mudar de técnico. Não existe esse Botafogo Way desse jeito, entendeu? Ele falou que o Textor disse que não fazia diferença demorar para contratar o técnico, porque o importante era não errar, e errou, porque se ele demitiu o técnico 2 meses e 29 dias depois da estreia num jogo oficial, é porque ele errou. Então fazia diferença você não demorar e errar. Agora ele foi rápido, tomara que tenha sido certeiro. Tomara que dê certo. Mas não dá para ter certeza disso. O Botafogo Way é o Botafogo que foi campeão no ano passado. Ok? Mas não existe Botafogo Way. É o jeitinho brasileiro, que é demitir técnico a cada 2 meses. É isso aí, né? Vamos ver se dá certo. A gente espera que sim, que o Fogão siga aí no caminho dos títulos. Mas David Ancelotti vai ter que conhecer melhor esse treinador.